Ei, você foi escolhido. Sim, isso mesmo que você ouviu. Você foi escolhido. Escolhido para quê? Talvez muitas pessoas se perguntem assim: por que eu estou enfrentando esse deserto? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Nessa palavra de hoje eu vou te entregar exatamente por que você está enfrentando esse deserto. Mas você precisa entender uma coisa: você foi escolhido por Deus para uma grande obra. Vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Essa é a 22ª palavra de força e coragem da série É no Deserto que nasce o vencedor do nosso retiro quaresmal. Eu tenho certeza que essa palavra de hoje ela vai te levar para outro nível. Eu até digo mais, vai te levar para o alto da montanha. Vamos juntos com a mensagem de hoje? Mas antes eu te peço, dá um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sino, clica nessa mensagem todas e vamos juntos mergulhar nessa palavra de hoje que vai transformar a sua vida. Êxodo capítulo 19, no versículo 1. No terceiro mês, depois de sua saída do Egito, naquele dia, os israelitas entraram no deserto do Sinai. Tendo partido de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Ali se estabeleceu Israel em frente ao monte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Preste bem atenção. Primeira coisa que eu quero te dizer: o deserto precisa te levar ao Monte Santo de Deus. 3 meses. Preste bem atenção, nós que estamos aqui vivendo, hoje é o 22º dia que nós estamos nesse retiro quaresmal. Mas, na verdade, no tempo cronológico, já fizeram 3 meses que esse povo israelita, saiu daquela escravidão lá do Egito, certo? E começou a colecionar milagres, prodígios, como nós vimos. O mar pé enxuto, o mar se abriu, o mar fechou, água amarga se transformou em doce, um lugar de fontes, um oásis no meio do deserto, água de pedra, as cordonizes, o maná, o pão do céu, a coluna de fogo, a coluna de nuvens. Então perceba, eles colecionavam milagres, prodígios, providências, livramentos e vitórias. Saindo de Rafidim, que lá onde foi a contenda, a querela, saindo daquele lugar, eles chegaram ao deserto do Sinai. E eles se estabeleceram em frente ao Monte Santo de Deus. Como assim, Geraldo? É lá que Deus vai falar com eles. Sim, o deserto que você está passando, ele precisa te levar ao monte. Você não pode passar no deserto e viver somente no deserto sem chegar ao monte. Entenda o que eu vou te dizer. Eu dizia desde o começo dessa série que o deserto é um campo de treinamento. Sim, é o lugar do milagre, é o lugar da providência, mas é o lugar da provação, da escassez, e é o lugar da intimidade com Deus. O lugar do direcionamento. No deserto nós somos moldados. No deserto nós somos poldados. No deserto nós somos instruídos. Nós mudamos a mentalidade, nós mudamos a visão, nós mudamos o comportamento, nós começamos a mudar muitas coisas em nossas vidas. Só um deserto faz a gente passar. Quer que eu dê um exemplo da sua vida? Quantas pessoas eu lembro quando meu pai faleceu. Jovem, 56 anos, ele faleceu, infarto fulminante. E eu também muito jovem, no início da faculdade. Para mim foi um impacto aquela morte, um infarto fulminante. A gente estava se arrumando para ir para a missa, ele entrou no banheiro, tomou banho, foi para o quarto, eu entrei no banheiro, tomei banho. Quando eu saí, chamei, ele estava deitado na cama e ali ele tinha infartado. Chamei, e ele não respondeu mais. Foi doloroso, foi difícil, eu pensei que o mundo tinha acabado naquele momento que ele morreu. O mundo ficou cinza, uma tristeza profunda, em todos os sentidos da vida, pela presença paterna, pelo carinho, pelo amor, pelo significado, pelo apoio, pela providência, por tudo que ele representava. Como foi difícil. E aí eu digo para vocês, mas entenda bem o que eu vou te dizer. Foi tão difícil, foi uma batalha. E hoje? Hoje eu louvo a Deus. Hoje eu agradeço a Deus por tudo que ele representou na minha vida e até pela sua morte. Por quê? Aquele deserto que eu enfrentei, ele me fez ser o homem que eu sou hoje. Penso eu que sem ter passado por aquele deserto, sem a morte do meu pai, eu seria apenas aquele garotão que estava fazendo faculdade,
sem grandes compromissos e responsabilidades. E depois da morte dele, eu, muito jovem ainda, me tornei um homem. E um homem de Deus. Tudo aquilo que aconteceu, aquele deserto, que parecia o fim, me levou à intimidade com Deus, me levou ao direcionamento, ao amadurecimento humano, afetivo, emocional, espiritual. Se o deserto não te levar ao monte, você nunca chegará à terra prometida. Eu não sei qual é o deserto que você vive hoje. Eu dei um exemplo meu, um deserto que eu enfrentei, porque o deserto seu pode ser um luto, um deserto seu pode ser uma crise financeira, o deserto seu pode ser uma perseguição, o deserto seu pode ser uma crise familiar. Bem, cada um tem um deserto que vive. Mas eu preciso te dizer uma palavra. Não importa qual é o tipo de deserto que você está vivendo, ou até em todas as áreas da sua vida. Não importa qual o tipo de deserto que você está vivendo. Se o deserto não te levar ao monte, você nunca chegará à terra prometida. Nunca, nunca. Pois você vai ser sempre um fugitivo em desespero. Se o deserto não te leva para o monte, você vai ser esse fugitivo em desespero, o tempo inteiro pedindo milagres. Me salva aqui, só clamou. A sua vida é só ser desesperado clamando milagres. O monte, ele me leva a entender a vontade de Deus. Eu vou repetir. O monte, ele me leva a entender a vontade de Deus para mim. Os segredos para ter uma vida plena e uma vida feliz. Ele nos mostra o caminho para não somente chegar à terra prometida, nos mostra como conquistá-la. Não basta chegar à terra prometida, é preciso conquistar essa terra. Mas para que isso aconteça, o deserto precisa te levar ao Monte Santo de Deus. Como assim, Geraldinho, ao Monte Santo de Deus? Ao lugar da intimidade, ao lugar onde você vai ouvir a direção, a voz de Deus, essa experiência de Deus na sua vida. Perceba, diga, reze, diga assim, que esse deserto me leve ao monte. Escreva, coloque nos comentários, que esse deserto me leve ao monte. Versículo 3, o que aconteceu? Eu falei para vocês até o versículo 2, né? Onde chegaram ao deserto de Sinai, onde acamparam, e ali se estabeleceu Israel em frente ao monte. Moisés subiu em direção a Deus, e o Senhor o chamou do alto da montanha nesses termos. Eis o que dirás à família de Jacó. Eis o que anunciarás aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos tenho trazido sobre asas de águia para junto de mim. Agora, pois, se obedecerdes a minha voz, guardardes a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E eu quero te dizer, o tema dessa palavra é esse. Você foi escolhido. Você é escolhido. Você precisa saber disso. Moisés sobe em direção a Deus. Entenda essa busca. Moisés sobe em direção a Deus. E eu vou te dizer uma coisa. Essa palavra hoje que eu vou te dizer é muito forte. Quando nós damos o passo, Deus dá o jeito. Quando nós damos um passo em direção a Deus, Ele dá 10 em nossa direção. Para muita gente, o que é que falta? Dar um passo em direção a Deus. Dar um passo em direção a Deus. Quando você dá um passo em direção a Deus, Ele dá 10 passos em sua direção. Assim foi com Moisés. Sim, quando ele sobe em direção a Deus. Foi assim com Moisés. Ele o chama do alto da montanha. Perceba como é interessante. Moisés começou a subir a montanha em direção a Deus, ou seja, ele deu passo em direção a Deus. Deus deu o quê? 10 em direção a ele. Antes que ele terminasse de subir, Deus o chamou do alto da montanha. Se nesse deserto você veio ao encontro de Deus, e você veio, pode dizer, escreva, coloque nos comentários, diga, eu vim ao encontro de Deus. Pode dizer, eu vim ao encontro de Deus, assim como Moisés. E eu sei que você veio. Se nesse deserto você veio ao encontro de Deus, hoje Ele te chama. E não só isso, hoje Ele te falará ao coração. Hoje Deus quer falar ao teu coração, assim como falou ao coração de Moisés. Hoje Deus está te chamando pelo nome, pelo seu primeiro nome, chamando do jeito que você é chamado mesmo. Ei, vem cá, eu quero falar ao teu coração.
E ele vai fazer o quê, Geraldinho? Ele vai lembrar de como ele te trouxe até aqui com asas de águia. Porque se não fosse isso, você não estaria aqui. Em alguns casos, tem pessoas que não estariam nem vivos se Deus não tivesse te chamado, já teriam sido destruídos. Mas de todos os temores te livrou o Senhor Deus. Olha como é forte. Quando o Senhor fala, isso aqui é muito forte. Eis que dirás à família, obedecedes a minha voz e guardados a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Isso daqui é forte demais. Por quê? No monte, o Senhor manifesta a sua escolha. Por que eu digo que o deserto, se o deserto não te levar ao monte, você nunca vai chegar à terra prometida? Primeiro porque só os escolhidos chegam à terra prometida. E é somente no monte, na intimidade, que você vai saber que é escolhido. Quando eu me aproximo, quando eu tenho intimidade com Deus, eu sei que eu sou escolhido. Eu sei que eu sou escolhido. No monte, o Senhor manifesta a sua escolha. É nesse lugar que Deus sela do seu coração. E quando Ele sela do seu coração, eu vou dizer uma coisa para você. Não tem nada que atrapalhe. Você começa a ficar firme. As pessoas me perguntam, qual é o segredo de pessoas que perseveram? Muita gente diz para mim, eu não consigo perseverar. Eu desisto fácil quando vem as tribulações. Eu desisto fácil quando vem as críticas. Eu desisto fácil quando vem isso, quando vem aquilo. Eu desisto fácil quando isso, quando aquilo. E eu vou dizer para você, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. E isso daqui é muito forte, viu? Escolhido, escolhida de Deus. Sabe qual é o segredo de perseverar? Saber que foi escolhido. É igual aquele... Tem um cachorro que viu um coelho. E ele saiu correndo, latindo atrás do coelho. Você sabe como é a cachorrada? Um cachorro passa correndo, latindo, os outros vão. E aí depois juntou 2, 3, 4, já tinham 10 cachorros correndo atrás desse coelho. Com o passar do tempo, um desistiu, outro desistiu, outro desistiu, outro desistiu. Só permaneceu um cachorro. Qual cachorro vocês acham que perseverou? O primeiro, o quinto ou o último que estava mais descansado? Algumas pessoas podem pensar, não, quem ficou por último foi o cachorro, o último a entrar, que estava mais descansado do que os outros. Não, pelo contrário, foi o que estava mais cansado. Foi o primeiro, porque foi o único que viu o coelho. Por isso que ele perseverou, porque ele foi o único que viu o coelho. O que é que tem a ver com a gente isso? Tem a ver que quem não sabe que é escolhido, quem não viu o Senhor, que não teve intimidade com o Senhor, quando cansar, desiste. Igual os outros cachorros. Não viram o coelho, cansaram, desistiram. Mas aquele cachorro que viu o coelho, ele não desistiu, porque ele sabia, mesmo cansado. Então, é assim que acontece conosco. Quando muita gente pergunta, qual é o segredo de não desistir, de perseverar? Ver o coelho. Entendeu? Ver o Senhor. E saber que é escolhido. Você é escolhido. Sabe por que você está vivendo essa quaresma? Eu vou te dizer. Sabe por que você está vivendo essa quaresma? Porque você é escolhido. Escreva, diga, eu sou escolhido. Coloque nos comentários, diga, eu, seu primeiro nome, Geraldo, sou escolhido. Escreva isso. Mas o Senhor coloca uma condicional aqui. Sim. Como assim, Geraldinho? Agora, pois, se obedecerdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Perceba que existe uma condicional. Ah, eu sou escolhido, tá tudo certo. Não. Tem uma condicional. Você é escolhido. Essa é a primeira coisa. Você precisa saber. Deus está manifestando a sua escolha hoje. Você é escolhido. Você é escolhida. Agora, você precisa obedecer a voz, guardar a aliança. Toda a terra é minha, mas vós sereis um reino de sacerdotes, uma nação consagrada. Tais são as palavras que dirás aos israelitas. Está aqui a palavra final. Último ponto dessa palavra de hoje. Sereis uma nação consagrada. O Senhor está levantando um povo renovado. Ei, nação combatente, perceba como essa mensagem é mais atual do que nunca para nós. Deus está levantando uma nação consagrada. E eu não consigo me identificar de forma mais clara do que desse jeito. Nós somos essa nação consagrada. Aqueles que eram escravos, lembra, ele está falando para os israelitas, eles eram escravos, aqueles que eram escravos lá no Egito, aqueles que
viviam lamentando, murmurando, aqueles fracos, aquelas pessoas que ninguém dava nada por elas. Deus os levantou de escravos para serem uma nação consagrada no meio de todas as nações. Consagrar, sabe o que significa consagrar? Olha no dicionário. Consagrar significa tornar sagrado. Separar uma parte que será oferecida a Deus. Entenda. O que é uma nação consagrada? É uma nação que se tornou sagrada. É uma parte que está sendo oferecida a Deus. Você é desta nação consagrada. Nós somos uma nação consagrada. Nação combatente, nós somos uma nação consagrada, separada. Nós somos esse povo que chegou ao monte que Deus fala. Vós sois o meu povo escolhido. Vocês, sim, você que está aí, faz parte do meu povo escolhido, uma nação consagrada. Eu sempre costumo dizer, ei, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus, não é isso? Sabe por quê? É porque é exatamente isso que você é. Você é escolhido de Deus. Pode dizer, eu, seu primeiro nome, me consagro a ti. Tem coragem de dizer isso? Coragem, combatente. Diga, eu me consagro a ti. Consagre-se ao Senhor. Você é nação consagrada. Você é nação santa. Você é nação escolhida. Você é nação combatente. Nós somos nação combatente, uma nação consagrada ao Senhor. E eu quero rezar por ti agora. Quero rezar por ti, mas antes te peço, dá um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sino, clica nessa mensagem, todas. E vamos juntos rezar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo, eu quero te pedir agora por esse teu filho, essa tua filha, que está aqui em unidade de oração conosco, para que o Senhor possa nos levar à graça da intimidade, ao monte. No meio desse deserto que nós estamos vivendo, que nós possamos encontrá-lo, Senhor. Que nós possamos ter uma experiência mais profunda de Ti, de intimidade contigo. Que nós possamos, Senhor, experimentar o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua graça. Sim, Senhor, e temos a certeza hoje dessa escolha. Por isso nós nos consagramos a Ti. Nós oferecemos a nossa vida a Ti. Nós colocamos a nossa vida à disposição para que essa vida gere muitos frutos. Que o Senhor nos abençoe poderosamente pela intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe agora esse vídeo com 5 pessoas. Rapidinho você vai fazer isso. Clica na setinha de compartilhar, pega o link, vai lá no WhatsApp, envia aí para 5 pessoas. Rápido você faz isso. Tem gente que vai agradecer por ter recebido essa mensagem. Faça isso agora. Faróis, iluminem os 4 cantos da terra. Atenção, meio-dia, eu vou estar aqui junto para um grande transbordar. Nosso retiro quaresmal. Poderosíssimo ter São Miguel Arcanjo contra os males. É hora do combate. Ei, é no deserto que nasce o vencedor. Meio-dia eu espero você. Vem rezar conosco. Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem.